Bom, pessoal, nós vamos falar aqui, né, sobre a bacia do Acre. Deixa eu só maximizar aqui e vou esconder aqui para não atrapalhar. A bacia do Acre é uma daquelas sinéclises paleozoicas, tá certo? Bom, aqui está a localização da bacia do Acre. Ele é bem a leste em relação à bacia do Amazonas, tá? Ou seja, ela fica no noroeste do território brasileiro. Tem uma área aproximadamente de 150 mil quilômetros quadrados. Aí, esse mapinha para mostrar bem direitinho aí a região da bacia do Acre. Além disso, ela também pode ser denominada de bacia Maranon, Ucayali, Acre, tá? Localmente, ela tem algumas denominações, como Putumayo, Napo, Santiago, Hualaga, N e Bacia do Oriente do Equador. É porque essa bacia faz limites com o Peru, Equador, tá certo? Venezuela, então por isso tem essas nomenclaturas. E é uma bacia do tipo Foreland, atingindo 900 mil quilômetros, né, quadrados, beleza? Então, na verdade, essas são algumas características da bacia do Acre. Eu estou aqui na minha sala gravando isso, tem hora que bate gente aqui na porta, acontece de tudo, mas que o tranque não vai adiantar, vamos esmurrar, então vocês não estranhem. Tem alguns detalhes importantes. Na 12ª rodada de licitações de blocos realizado pela ANP, né, a área estimada da bacia foi de 97.300 km², com espessura de 4.700 metros aproximadamente. Essa bacia do Acre é limitada a leste pelo Arco de Iquitos e Bacia de Solimões, como a gente viu naquela figurinha, mas aqui dá para ver de novo. Tá? Aqui tem o Arco de Iquitos, né? Aqui é a Bacia do Acre. E aqui a Bacia de Solimões, que a gente já estudou em detalhe, né? Começando já sobre as bacias de Jundiatuba, Juruá, enfim, já falamos bastante sobre isso aqui. Mas aqui é só mesmo para ter noção de onde está a Bacia do Acre. Ao norte, noroeste e sul-sudeste, prolongam-se respectivamente as bacias de Maranhão e também as bacias de Ucayali e Madre de Deus, ou seja, são bacias que fazem limite com a bacia do Acre também, tá? Aqui as fotografias, as imagens mostrando isso. Você tem Madre de Deus e Ucayali aqui pegando bem, na verdade, Peru, eu falei Venezuela antes, falei besteira. Peru, você tem Peru, Bolívia e Equador. São os países aqui onde a bacia do Acre está limitada aqui em relação a elas. Então, como a gente viu, é limitada ao leste pelo Arco de Iquitos, tá? Ao norte, noroeste, sul, sudeste. Você tem o limite em relação à bacia de Maranhão e o Caiara e Madre de Deus. Aí, de novo, outras figuras para a gente perceber bem aqui, ó. O Arco de Iquitos, aqui Maranhão, tá vendo? Caiale, Madre de Deus, é a bacia Acre aqui, tá? Bom, essa aqui é uma figura mostrando justamente a localização da bacia do Acre em relação à Cordilheira Andina, que é o território brasileiro. Essa é uma figura de Tomás Filho, Milânio Tomás Filho 2000, tá? Então aqui a gente tem a Madre de Deus, né? O sistema aqui é o Maranhão, Caiale e Acre, tá? Enfim, aqui é a zona de subducção andina aqui representada, né? E aqui é a bacia do Acre, né? Não só a bacia do Acre, mas essas outras bacias sedimentares aqui representadas. Como é que eles definem essa bacia do Acre na literatura? A bacia do Acre ela corresponde a uma plataforma resultante da transformação de bacia marginal aberta, tipo 5, para o tipo andino. E aí, até por causa da zona de subducção, né? A questão dos Andes ali. Passando a bacia do tipo 2, B, ou interior composta. É uma questão de lembrar desse quadrinho que a gente viu lá quando conversou das outras cinéclases, né? Aqueles quadrinhos que mostravam extracontinental, intracontinental, divisão marginal e cratônica, e depois os diferentes tipos, né?
Então, é aquilo, ela é considerada inicialmente, né? Uma bacia marginal aberta do tipo 5, né? A transformação dela para uma tipo andino. Podemos chegar à bacia do tipo 2. Ok? Chegando até isso. Ela tem passa por uma primeira fase, tá certo? Em que você tem a zona de subducção, é um cenário geodinâmico para o desenvolvimento de um arco magmático, é o cenário da Cordilheira Andina, a colisão do tipo andino. Tá? E aqui a gente tem as famosas feições anti-arco, onde você tem força, cunha e o arco magmático. E atrás do arco, as feições retro-arco, lembra a geotectônica, né? Beleza? As bacias, tem as famosas bacias de retroarco, que em geral estão associadas, né, eventos distensivos, né, que ocorrem atrás do arco. Isso ocorreu no Triássico Jurássico, o cenário para a formação de bacias de rift. Certo? Então, você pode desenvolver bacias atrás do arco em função do ângulo da subducção, se o forma for ficando muito íngreme, né? Então você pode começar a gerar movimentos distensivos atrás do arco magmático formado em função da colisão do tipo oceano-continente, por exemplo, que é o cenário de colisão andina. Mas a bacia do Acre, você pode ver que ela é uma porção dentro desse retroarco, né? Se chama de uma bacia de foreland, ela não está associada, não é uma bacia formada em toda, digamos assim, toda a fase aqui do retroarco, né? Que seria uma bacia totalmente associada ao ambiente extensivo. É porque, na verdade, a bacia do Acre é uma porção, é uma bacia de foreland. Então, na verdade, quando a gente fala de bacias de foreland, a gente não está pensando só em eventos extensivos, a gente tem uma fase compressional, né? Essa é a diferença de foreland para uma bacia de retroarco. Ela não é simplesmente uma bacia que está atrás do arco. É uma porção que está associada, sim, a esse movimento distensivo, que no caso aqui tem o Triássico Jurássico, mas esse desenvolvimento das chamadas bacias de antepaís ou foreland, né, que são porções, uma bacia formada uma porção nessa área, grande área de retroarco. Só quando a gente fala de bacia de retroarco, você está falando de bacias que estão só associadas a essa distensão. Ok? Mas isso aqui é uma porção, né, dentro do retroarco que teve uma fase distensional e uma outra compressiva, que é o que acontece. Qual é a característica dessa fase compressiva? A fase compressiva, por exemplo, existem duas orogenias clássicas, né, a orogenia Juruá e a Quechua, né, a Juruá do Jurássico Cretáceo, a gente já falou bastante dela, tem essa do Mioceno aqui também. Então, o que aconteceu, isso aqui é o próprio trabalho de Zalão e Vasconcelos, 2013, tem outros mais antigos, como Oliveira Tchau, 97. Com a mudança no ângulo de subducção, você pode começar a ter um evento, por exemplo, compressivo, e aí você ter formas novas e falhas pré-existentes, né? Nas falhas pré-existentes você começa a deformá-las, falhá-las de novo. Inclusive seria uma fase de falhas inversas, que, claro, no movimento de fase distensiva, tem mais falhas normais, pretéritas, mas com a mudança do ângulo de subdução, você começa a ter compressão aqui. E aí, com esse evento compressivo, você já pode ter uma mudança, inclusive, nas falhas, está nessa fase inversa. Tá? Aqui tem uma figura, né, do Zalan 2004, na verdade, mostrando as colagens que ocorreram para formar, né, unir os continentes, tá certo? Mas aqui é um clássico do Zalan 2004. Na verdade, aqui tem um textinho aqui no fundo, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, porque tem um textinho aqui no fundo. Esse aqui devia estar com animação, e não tá. Tiro isso aqui. É porque tem uma coisa muito interessante no que diz respeito ao tectonismo da bacia do Acre. E o episódio tectônico compressivo mais importante da bacia foi o chamado diastrofismo Juruá, registrado por Campos do Teixeira, 88. Esse evento ele é correspondente ao mesmo evento que originou lá no Jurássico e ao Cretáceo o mega cisalhamento dos Solimões, ou seja, é, essa questão dessa fase compressiva depois da distensão atrás do arco. Ele é correlato ao grande, ao grande evento compressivo, que é o mais importante registrado da bacia, que é chamado de diastrofismo do Juruá. Tá? Ou seja, são episódios, né, totalmente relacionados aos eventos compressivos, lá na Proterozoica, as colagens continentais daquele período nos continentes no século lutinano, né? Então, está dentro desse cenário, digamos, geodinâmico, ok? Bom, esse aqui são realmente são as figuras para mostrar as geometrias, né, dentro, né, de um sistema, tá?
dentro de um sistema de bacia de Foreland, ou antipaís, digamos assim. Essa aí o Alan falou bem, não, curso de tectônica, de geotectônica, muitos que foram nossos alunos tiveram com o Alan isso, essas famosas fases, red top, for deep, for build, back build, vocês podem retomar isso aí lá, mexe nos alfarrapos, tá? Mas são fases, né? Na verdade, essas porções aqui do red top, né? Seria essa porção onde você tenha, digamos assim, um maior acúmulo de sedimentos, e aí você tem preenchimento da bacia em função desse soterramento. Já aqui, essa parte que você tem esse, digamos assim, a sobrecarga, esse espessamento, essa sobrecarga, né, também, mas não necessariamente por causa do preenchimento de sedimentos, e sim, como diz aqui topográfico, mas por causa da subducção, tá? E nessas porções aqui mais afastadas dentro da bacia de país, né, no Foreland, seriam as porções, digamos assim, mais rasas da bacia. E aí aqui é só a figurinha mostrando realmente que ao longo da subdução você acaba tendo um incremento nessa topografia, tá certo? E essa figura é mais para mostrar que esse chamado forebuild, né, ele pode migrar conforme na evolução da bacia em função do transporte tectônico. Então você pode ter uma migração dessa zona deposicional até em função tanto do aumento que pode ter, né, em função de uma sobrecarga tectônica, digamos assim, por conta da subducção e também do que vai tendo de acréscimo de sedimentos no edge top. E aqui é só uma figura mostrando realmente também, é, claro, tanto em um bloquinho de diagrama, depois um perfil, né, dessa seção, mostrando o tipo de esquematizando, né, as morfologias de uma bacia desse tipo, assim, né, você, claro, como você tem essa, o arco, né, que é desenvolvido, então você tem montanhas, né, então você pode ter fluxo com bastante energia, desde fino, grosso e com turbidez, então você pode ter, principalmente na parte do edge top, né, digamos assim, onde você tem desculpa, o acúmulo maior de sedimentos, você pode ter material chegando de maneira, né, depositando como um leque aluvial, ou seja, porque teve turbidez aqui em cima no processo, de ser carreado, e aí você tem leques aluviais, até se somando com alguns rios entrelaçados. Então, claro que depois avançando, tende a ser realmente avançando, saindo da wade top, já entrando antes de chegar na parte de for deep da bacia, seus rios tendem a ficar mais meandrantes, mas o fato é que você por conta até do arco magmático desenvolvido, você tem mistura de finos com mais grossa, energia no processo, então você pode ter uma deposição em leque, que é uma característica comum, pelo menos na fase do edge top da bacia. Tá? Então, relembrando, né, de novo, que esse episódio tectônico compreensivo, né, mais importante da bacia é o chamado diastrofismo de Juruá, trabalho clássico do Campos Teixeira 88. E esse evento corresponde ao mesmo evento que originou lá no Jurássico Cretáceo o mega cisalhamento de Solimões. A gente já conversou disso quando falou da bacia de Solimões, ele compartimentamento bonitinho lá da bacia de Solimões. E aí a gente vai falar um pouquinho da estratigrafia da bacia, tá certo? Vamos conversar um pouquinho dessa estratigrafia da bacia. Então, os ciclos deposicionais eles foram, né, fortemente influenciados por eventos tectônicos que atuaram na placa sul-americana. Tá? Então, a gente tem o ciclo orogênico herciniano, ou seja, pré-andino, que seria o ordoviciano devoniano inferior, devoniano carbonífero inferior e o permo-carbonífero. E ainda o chamado ciclo orogênico andino, que é o permo-triássico, juro-triássico, jurássico, neocretácico, cretácico, neocretácico, cretácico inferior eoceno e eoceno-plioceno. Então, vamos começar primeiro na sequência de siluriano devoniano inferior. Aí é uma coisa curiosa, essa sequência até hoje ainda não foi encontrada em poço perfurado na bacia. É uma interrogação mesmo. Tá? Não foi, não tem registro, né, dessa sequência. Ela basicamente foi interpretada com base em sísmica de reflexão e seções geológicas de correlações com as demais bacias andinas. Tá? E aí o pessoal fez essa correlação. Nas bacias de Ucayali e Maranon, são aquelas que fazem a divisa com ela, tanto no Peru, aí, né? Assim como a bacia de Solimões, essa sequência é composta por terrígenos de plataforma rasa, né? Os folheiros, siltitos
e arenites. Seu tio Alan chegou aqui e está fazendo um barulhinho, vocês não estranham não. Bom, é a carta, né? Como eu estava falando para vocês, essa faixa aqui, até da faixa rondoniana, né, digamos assim, é o que eu estou falando, que essa sequência de siluriano e devoniano inferior, ela não tem realmente nenhum registro, né, nos poços perfurados da bacia. Tudo interpretado por sísmica de reflexão em seções geológicas, assim, a partir das correlações com as demais bacias andinas. Situação parecida é a sequência devoniana inferior, carbonífera inferior a médio. Assim como a sequência que a gente mostrou antes, também não foi nada encontrado em poços perfurados da bacia. Então, ou seja, basicamente, com base assim, na interpretação das pessoas, os autores fizeram ao longo do tempo, essa sequência ela representaria uma seção basal arenosa aconglomerática com pacotes que são bem espessos de folheiros sobrepostos a ela. Tá? Esses folheiros, então, poderiam ser, né, potenciais geradores das bacias. Isso também, essa interpretação é possível porque é uma correlação feita nas demais bacias vizinhas. E aqui, ó, na carta gráfica, essa sequência ali do devoniano ali. De novo, foi sísmica e tudo mais, porque na verdade você não tem, né, registro nos poços. Bom, agora a gente já tem aqui a sequência carbonífero inferior a médio, tá? Desculpa, carbonífero a médio, né, até o permiano médio superior. Ela pode dividir em dois estágios. Um primeiro, que é o chamado missipiano terminal, que é marcado por uma tectônica distensiva, ou seja, sedimentação continental, formação, né, apuí. Um segundo estágio, que é a sedimentação carbonática, que é a formação Cruzeiro do Sul. Aliás, bom, uma coisa importante a ser ressaltada aqui é que esse primeiro estágio, né, ele possui um limite inferior associado, né, à dissecação do relevo herciniano, e por isso acaba constituindo uma base areno-conglomerática. Ok? E aí a gente tem lá, em relação à formação apuí, né, a formação apuí, que é lá no primeiro estágio, ok? A gente tem, né, quando tem a tectônica distensiva, quais são as rochas? Nós temos conglomerados com uma matriz areno-argilosa associada a leques aluviais, um contato inferior discordante com as rochas de embasamento ou com as sequências sotopostas inferidas. Tá? Um topo concordante com a formação Cruzeiro do Sul, uma correlação temporal com a formação Juruá, lá da Bacia dos Solimões, que de certa forma a gente já tinha falado nisso, né? Aí aqui na carta gráfica, um zoomzinho aqui justamente disso que a gente estava falando, mostrando a formação apuí aí, que seria, né, associada a esse primeiro estágio, né? Como a gente falou aqui, esse primeiro estágio, né, na sequência carbonífera inferior a médio, tá? E aí a correlação, né, quer dizer, o topo, né, que é concordante aqui, ó, com a formação Cruzeiro do Sul, ok? O tio Alan está aqui do lado imprimindo, está morrendo de rir de eu gravar essa aulinha. Está ali imprimindo a monografia do aluno dele. Bom, e aí na sequência, né, carbonífero inferior a médio, até permiano médio superior, tem o segundo estágio, que é a formação Cruzeiro do Sul, que é a sedimentação carbonática. Então, é uma seção transgressiva, ou seja, tem uma superfície de inundação máxima, sim. Vai conversar com a tia Soraya Gardel para ela explicar isso para vocês. Porque eu sou um zero à esquerda da estratigrafia, ela vai saber explicar isso direitinho mesmo. Quem já teve aula, ela tem que saber, hein? Bom, aí, litologicamente, vocês têm os calcarenitos bioclásticos, os calcilutitos e os folheiros calcíferos, que são potenciais geradores, tá? Ambiente deposicional marinho raso, plataformal restrito. Tem correlação temporal com a formação Pedra de Fogo na bacia do Parnaíba. E aqui na carta, né, o zoomzinho, justamente aí na sua formação Cruzeiro do Sul, já no segundo estágio aí, né. Beleza, e agora vamos para a sequência permiana médio superior, permiano superior, triássico inferior. Essa é uma sequência, né, caracterizada pela deposição dos sedimentos da formação Rio do Moura, que é uma seção clássico-carbonática que recobre os sedimentos finos da formação Cruzeiro do Sul. Tem camadas espessas de arenitos intercaladas com siltídeos e folheiros gradando para carbonatos no sentido do topo da seção.
um contato inferior concordante com a formação Cruzeiro do Sul, enquanto o contato superior é discordante com a formação Juruá-Mirim. É um ambiente de deposição a marinho raso, né, dentro de um contexto transgressivo. E tem uma correlação temporal com a formação Motuca, na da Bacia do Parnaíba. Ok, aí temos a nossa gloriosa formação Cruzeiro do Sul aí, com suas descrições que a gente já fez. Aqui é um momento para pensar qual Alan que deixou isso, né? Qual é o argumento que o autor Cunha 2007, esse é o Cunha 2007, vocês podem procurar o trabalho dele, né, utilizou para separar as sequências carbonífero inferior a médio, permeando médio superior e sequência permeando médio superior, permeando superior triássico inferior. Uma vez que as formações, né, Cruzeiro do Sul e Rio do Moura estão representadas na carta estratigráfica em conformidade. Então, qual é o argumento que ele usou para separar essas sequências? Tá? Porque nas cartas elas estão representadas, né, como uma conformidade. A gente pega aqui no permo carbonífero, você tem essa discordância no carbonífero. Aí a gente tem a formação Apuí, Cruzeiro do Sul e do Moura, que basicamente são sedimentos de plataforma rasos, né? Lagunar, fluviodeitático e aluvial, né? São essa fase aí de sinéclise. Quais os argumentos que ele usou para separar? A questão toda é que isso é interpretado como uma superfície de inundação máxima, e por isso você teria essa discordância aí, por causa desses eventos transgressivos. Tá? E aí, em função de ser uma superfície de inundação máxima, foi possível separar aí essas sequências em função de ficar marcado essa discordância. Aqui é uma imagem, aqui, na verdade, uma interpretação sísmica, mas já coloridinha, separando, né, as diferentes sequências. Tem embasamento, aqui é a sequência Rift-Devoniano, que no caso dessa bacia, muito da sequência do Devoniano, no caso dessa bacia do Acre, não tem, sabe ao certo qual a litologia, nada, porque não tem dado dos poços, tá? A gente tem, no caso, a sequência aqui, ó, essa sequência aqui, Juro Triássica, tá? Desculpa, a sequência Rift está aqui, né? E aqui já é amarelinho, a sequência Cretácica, tá? Que é a Juro Triássica. Aqui no rosinha seria uma acumulação de sal, né? Tá? E a sequência grande, sequência terciária aqui. Esse aqui seria a permocarbonífera, né? Isso. Beleza. Agora a sequência Triássica inferior, Jurássica inferior. Tá? Fase importante, você tem uma fase realmente muito importante, né, de subsidência que ocorreu na bacia nessa sequência. Então, é uma característica muito importante da sequência Triássico inferior, Jurássico inferior. Ela é representada pela metade inferior da formação Juruá-Mirim. Tem ocorrências de traquito nefilinítico nessa parte, tá? Cronologicamente corresponde às intrusivas básicas da bacia de Solimões, pinatecal, tá? Tem uma correlação com esse magmatismo. A formação Juruá-Mirim ela é basicamente formada por siltídeos avermelhados, intercalados com anidritos e halitas, todos sobrejacentes a uma seção basal espessa de arenitos eutriácicos, ambiente fluvial, lacustrino, depósito sábica e marinho restrito, e passando alguma coisa mais eólica no topo, né? Um ambiente mais eólico no topo, a deposição. Contatos inferiores e superiores discordantes com a formação Rio do Moura e o grupo Jaquirana, tá? Tem uma correlação temporal com o grupo Mearim, da bacia do Parnaíba. Aí aqui a gente dá o zoom, né? E vocês vão poder observar que a Apuí, Cruzeiro do Sul, tá? E aí aqui a gente já vai entrando justamente no Rio do Moura, tá? E depois Juruá, Mirim, ok? Beleza? Então, o Rio do Moura, depois a Juruá Mirim, né? Que eu estava falando sobre a Juruá Mirim, tá? O Rio do Moura a gente falou aqui, ó. Um pouquinho antes. Nós estamos falando de outra sequência, lembra? Para não confundir? Beleza? Agora a gente saiu da sequência permeando médio superior, né? E entramos na sequência triássica inferior, ou seja, a gente começa a falar da Juruá Mirim. Ok?
Bem, a gente está nessa sequência, estava na sequência Triássico inferior, Jurássico inferior. Agora a gente já vai para a sequência Jurássico inferior, tá? Jurássico superior, tá? Então, vou falar um pouquinho dessa sequência agora, beleza? Vamos seguir em frente. Ou seja, essa sequência Jurássico inferior, Jurássico superior, ela corresponde à porção superior da formação Jurô-Mirim. Tem uma ocorrência de basalto, 177 milhões de anos. Foi até que eu estava conversando com o Alan. Tá, numa colisão oceano-continente, que é o caso da colisão do tipo andino, que está na frente, né, da bacia do Acre, digamos assim, você pode ter basalto. Como você também poderia ter até basaltos associados na extensão atrás do ar. Mas só que essa idade de 177 milhões de anos é mais velha, uma idade muito assim, próxima então, do magmatismo pinatecal. Então a galera entende, interpreta isso como algo mais ligado lá com 200 milhões lá do magmatismo pinatecal, entendeu? Então você tem uma fase deformacional, né, o Jurássico ao Cretácico, chamado de astrofismo churuá, que é a fase em que você tem realmente essa compressão da bacia, e aí você começa a ter como resultado um deslocamento inicial da falha Bataan. E que efeitos vão acontecer? Bom, primeiro é aí que eu estou falando, você tinha falhas, poderia ter as falhas pretéritas, até normais, em função do movimento extensivo, mas nessa fase, quando você começa a ter as compressões, quando você começa a ter inversões e falhamentos a oeste da falha, né? No caso, a falha de Bataan, que é um exemplo aí. Acompanhado você pode ter até alucinese, tá certo? Deslocamento dos leitos salinos, porque tem sal, né? Uma deposição de sal, não muito espesso, mas tem. Então você pode ter alucinese, uma deslocação dos leitos salinos para os altos anticlinais. É por isso que naquela figura anterior aqui a gente tinha mostrado até umas estruturinhas salinas aqui, ó, associadas às falhas que você pode ter falhas normais que depois sejam invertidas por causa do cimento compressivo, você pode aparecer às vezes um salzinho associado aí a anticlinais, que estaria sendo migrado, digamos assim, e pego essa forma em função dessa compressão, tá? Então, a formação Juruá-Mirim, né, superior, né, basicamente, dentro dessa sequência aqui, né, a parte superior dela, são arenitos avermelhados e rosáceos, eólicos, com intercalações de folheiros vermelhos, tá? Aí vem aqui o zoom da bacia, justamente para vocês já verem, né? Essa parte aqui, que nós já estamos aqui, nessa parte mais de cima da bacia, a gente está vendo o Juruá-Mirim, mas aí aqui a gente já começa a ver essa porção mais superior, né? Do Jurássico inferior ao superior, tá? Beleza? Aí, justamente, né, a estruturação da bacia, né, rapidinho, como a gente já voltei aquele mesmo slide aqui, né, para vocês verem que são alimentos avermelhados, rosáceos, eólicos, com intercalação de folhas vermelhas. Tá, aí é só a figura do Orlando 2004, mostrando a estruturação da bacia, com falhas que ficam com esse padrão desse jeito, porque havia falhas pretéritas normais, até associadas à fase extensiva da bacia, mas aí você teve o evento compressional, tá? Que aí inverte, você começa a ter inversão das falhas, é por isso que vai favorecer, por exemplo, essa acumulação desses saizinhos aqui no Triássico, tá? E aí, no caso, é a grande falha de Bataan, que é uma falha. Então, você pode ter essa porção aqui, a gente está vendo aqui, mas acho que essa porção aqui da figura, né? Essa porção aqui noroeste, aqui, mais para cá. Trapas estruturais, com essa combinação de falha e sal migrado, que pode ser explicado por alucinese, após essas falhas, ou até mesmo, né, o que eles chamam de trapas mistas, mas essa porção que sudeste. Aqui, basicamente, eles estão associando a acumulação digamos, de hidrocarbonetos a essas estruturas meio anticlinais aqui, né? Esse de armazenamento. Aqui eles já consideram realmente mais que seria as trapas mistas. Tá? E aqui separado as diferentes sequências. A gente tem embasamento, a sequência devoniana, que é aquela que não tem registro, né? Aí a sequência permocarbonífera, depois aqui a sequência juro-triássica, tá? Aí aqui essa fase, digamos assim, que a gente chama de salto triássico, aí depois a sequência cretácica, quer dizer, a sequência do salto aqui, aí a sequência que o solzinho está aqui, aí a sequência é, cretácica, depois a sequência
Triássica. Ou terciárica, desculpa. E tem a sequência do Aptiano ao Biano superior, né? Cenomaniano, tá? É uma fase de calma tectônica, quietude, calmaria tectônica, quiescência tectônica. Corresponde à base do grupo Jaquirana, marcado por sedimentos flúvio-deltaicos, ineríticos da formação Moa, tá? Depositados no bacia de Forland, adjacente, né, ao cinturão andino, né? Essa formação Moa, né, inferior, como é que ela é? São alimentos finos a médios com leitos conglomeráticos, tá? Basicamente é isso. Agora a gente vai para a sequência 8, que é o Neocretáceo, né? O Albiano superior, Cenomaniano, Turoniano superior, Croniaciano. Tem um nível de folheiro, pode estar representando uma superfície de inundação máxima, tá? São depositados na bacia de folha adjacente ao cinturão andino. Aí está pegando a moa superior, que são arenitos finos a médios e folheiros subordinados. Aí justamente a carta, né, dando esse destaque para a moa inferior e moa superior, tá? E aí, né, rapidinho, vamos continuar mais uma sequência, que é a sequência dentro do Cretáceo, mas pegando Turoniano superior, Croniaciano e Campaniano inferior. É uma sequência representada por pelitos marinhos da formação Rio Azul, que basicamente são folheiros cinzentos e castanhos, até arenitos finos, tá? Essa sequência do Campaniano inferior e Oceano inferior, ela é basicamente marcada por arenitos fluviais da formação Divisor, que tem um contato abrupto sobre os folheiros da formação Rio Azul. Esses sistemas deposicionais transversivos relacionados à formação Ramon, constituídos de folheiros e carbonatos que representam a superfície de inundação máxima do Eoceno, tá? E aí aqui, ó, destacando, né, justamente essa sequência aí o Cretáceo ao Eoceno, né, que é essa questão do grupo Jaquirana, né, esse ambiente flúvio deltaico, né, tá aqui justamente o divisor e o ramon, né, Rio Azul, depois o divisor e o ramon. Aqui na ramon você acaba tendo aqui uma sequência, né, carbonática vaporítica também. Então, dentro do Eoceno, né, você tem a sequência do Eoceno inferior do Eoceno, que é marcado por sedimentos flúvio-lacustre da formação Solimões, uma deposição em on-lap contra a borda leste da bacia, com o resultado do tectonismo terciário dos Andes. As falhas de Bataan e a oeste de Bataan são reativadas e aí, por terem sido reativadas, não podem causar alucinese nos sedimentos jurássicos. Tá? E aí representação, tanto que aí você vai ter essa tendência nessas acumulações, né? Então vai ser uma sequência flúvio-lacustre, tá? Bem com essa característica ambiente fluvio-lacustre, né? É uma fase que está marcando aí dentro dessa origem andina, que aí que vai justamente influenciar, por isso mesmo que influencia e a gente pode ter essa alucinese nos sedimentos jurássicos. Tá? Entra. Fala, Poliana. Saiba que sua voz vai sair aqui na minha gravação. Estou gravando aula pelo YouTube. Então tudo que você falar está saindo. Então eu agora não vou nem conseguir. Você queria tirar dúvida? Eu tenho que terminar. Eu estou gravando isso aqui. Daqui a um tempo você volta. Bom, a Poliana estava aqui, aluna da turma. Então eu estou gravando isso aqui. É que eu falei, toda hora vai bater gente aqui, aluno desesperado. Fica difícil gravar assim. Ok? E por isso, mas como você já tem essa questão desse tectonismo terciário, aquela questão, que você já tem, né, esse sedimento fluvio-lacustre, você tem um depósito em on-lap contra a borda leste da bacia, que é resultado do tectonismo terciário dos Andes, que é um cenário que está dentro desse período, está marcando a orogenia andina, né? Então você tem reativação das falhas, tem a chance da alucinese, ou seja, talvez em anticlinais você acumular, né? Então esse é um cenário marcante dessa sequência aí, que é essa sequência aí no Oceano Inferior Plioceno, tá? Bom, e os sistemas petrolíferos, né?
como a gente sempre fala. Bom, a rocha geradora, tá? É do Permiano, né, seriam folhelhos e margas, tá? É, na formação Cruzeiro do Sul, ok? Folhelhos e margas da formação Cruzeiro do Sul, tá? Que tem níveis, né, de corte até 6%, tá? Tá aqui, ó, representado aqui, tá bom? Outras possíveis geradoras, outras geradoras, né? Seriam folheiros devonianos, mas de novo, essa sequência devoniana, como a gente já viu lá no começo, isso aqui é do trabalho do Cunha 2007. Como a gente já viu lá no começo, não tem registro, né, no poço. Isso foi interpretado, né, essa sequência, em função do que acontece nas bacias adjacentes e também com a interpretação sísmica, e também no que acontece, as principais geradoras no mundo, o devoniano em geral, no Paleozoico, é uma possível região de rochas geradoras. Então aqui, na verdade, é a base de interpretação. Tá? E reservatórios? Tem os arenitos do Juro Triássico, a formação Juruá-Mirim, tá? Aqui. E os arenitos de carbonatos do Permo Carbonífero, na formação Cruzeiro do Sul. Então, esses seriam os reservatórios da bacia. Os selos. Os gloriosos folhelos, eventualmente, os gloriosos folhelos da formação Moa, tá certo? Anidrita e alita da formação Juruá-Mirim, ok? Estão aqui. E os folhelhos e margas e calcilutitos da formação Cruzeiro do Sul. Ok, aí de novo aquela figurinha, né, pra gente falar, sistema petrolífero, aquelas figurinhas, porque muitas das vezes acaba acontecendo a questão das trapas estruturais, das trapas mistas, tá certo? A falha de Bataan, que é aquilo, né, você tem as falhas normais, a fase de extensiva, mas posteriormente você tem aquele evento que tem relação com as megacinzelamentos solimões, em que você vai ter, as falhas são reativadas, invertidas, e aí a associação disso com estruturas mais anticlinais, enfim, aí você pode ter realmente essa migração, né, e acumulação de sedimentos, por exemplo, em áreas como essa, tá? Bom, sistemas análogos, por que está aqui? Porque, como eu falei, teve a tal do bloco da rodada 12 da NP, tá certo? Aqui, ó, tudo azulzinho são os blocos da bacia do Acre que foram, desculpa, que foram licitados, tá? É, isso aqui, né, marca a representação da bacia, né, bacia sedimentar, como todo isso aqui foram licitados. A galera, obviamente, fez isso, né, apenas assim, todos esses blocos foram licitados, até porque se pensou nos análogos aqui, ó, em Peru, Equador, tá certo? Naquelas bacias adjacentes. Isso aqui é Madre de Deus, né? Aqui tem aquelas outras bacias aqui também, enfim, que a gente já conversou, que estão aqui, né? A Maranhão, né? Elas estão, existem os postos produtores dessas bacias, estão aqui marcados com esses triangulinhos vermelhos, lógico, produtores. Então, tudo isso também interferiu, né, influenciou na decisão de botar esses blocos para rodar. Tá, então, principalmente a bacia do Maranhão, o Caialho, eu não lembrava de jeito nenhum o nome da bacia. Então, por exemplo, como é que são os análogos? O pessoal faz também isso com base na interpretação sísmica, com base nas formações geológicas, tá? Lá, a formação, por exemplo, Chonta, a formação Pucara, né? São formações que a gente tem, né? Óleo, por exemplo. Então, o correlato dela, por exemplo, analogamente, seria, por exemplo, na formação Moa, né? Aqui no caso, a bacia do Acre. Já na bacia do Ucaiali, você tem a formação Copacabana e N para óleo, a formação Cabanillas, gás e condensado. Uma das possíveis associações é que na bacia do Acre esteja naquela sequência devoniana, mas é aquilo, aquela sequência que é interpretada, não tem registro dali. Mas também, principalmente, essa parte de gás condensado. Mas o óleo que tem lá na formação com o N, por interpretação, a pessoa imagina que possa, né, o análogo seja ali na Cruzeiro do Sul. Tá? Aqui a mesma imagem que saiu duas vezes. E aí, de novo, aquela figurinha que basicamente é para mostrar, né, onde seria, né, aquela questão, é uma foto, uma imagem, né, é um estudo sísmico, né, representando aqui, interpretado e marcando as sequências presentes na bacia do Acre,
né, e a gente vê que as falhas que, posteriormente, em função dos empurrões associados ao evento compressivo, vão é, reativar as falhas, invertê-las e ajudar na questão das trapas estruturais e mistas na bacia, né, e aí aqui os possíveis plays, tanto na área onde você tem as trapas estruturais e na outra com as trapas mistas, né? Então, você tem aí os possíveis plays interpretados, né, como possíveis plays geradores, plays reservatórios na bacia, tá? A bacia do Acre é isso. Vou estar subindo isso agora no amiguinho, né, YouTube. Deixa só eu minimizar isso aqui, que eu quero encerrar aqui, fazer aparecer aqui o nosso screen recorder, e aí eu vou dar um stop. Valeu, galera!